10 de julho de 2026, 19h04 da noite. 19h04, enfim. Tô aqui no Parque Ibirapuera caminhando e conversando com Enio, que cruzou a Transpinhaço. Transpinhaço. Enio, na verdade eu não vou falar não. Enio, se apresente e fala um pouquinho pra gente sobre a Transpinhaço. Dá um glance, dá um rapidinho assim do que foi a Transpinhaço. O que é a Transpinhaço? Certo. Transpinhaço é uma trilha de longo curso brasileira numa região muito especial que ainda é bem desconhecida pela maioria das pessoas, né? Então a Cordilheira do Espinhaço, ela cruza Minas Gerais e passa aí a fronteira do estado até a Bahia e até a região da Chapada Diamantina. Então uma região riquíssima de natureza selvagem, bela e em muitos lugares ainda intocados. Uau. E você completou recentemente, não foi? Isso. Legal. E antes da gente entrar na trilha em si, eu quero, para todo mundo te conhecer um pouco melhor, quem que era a Enio antes da Transpinhaço? Certo. Eu sou da região do ABC, né, da Grande São Paulo, nascido e criado aí num ambiente de extrema, extremo urbano, né, e toda essa questão que envolve as grandes cidades. Mas há muitos anos eu já tenho esse gosto, né, por uma imersão mais intensa na natureza, por trilhas, enfim, por esse tipo de ambiente. Então, a cada ano que passa, vem uma crescente assim na minha vida, né, de conexão com os ambientes naturais, com atividades, algumas coisas mais complexas também. Então, antes da Transpinhaço, eu tentei fazer a Transmantiqueira em 2024. Infelizmente, eu tive uma lesão aí com 7 dias, mais ou menos 180, 190 quilômetros. Mas ficou aquela ideia ainda para eu fazer uma trilha de longo curso no Brasil, né? Já Hum. que a gente tem tantas maravilhas naturais e questão de trilhas também, né? Muita coisa está em desenvolvimento, mas independente de estrutura e tudo mais, a gente tem uma natureza riquíssima e eu resolvi encarar esse desafio aí da Transpinhaço. Você falou sobre a Transmantiqueira, né? Assim, Isso. para quem ainda não conhece o mundo, muito da cultura das trilhas aqui no Brasil, a gente tem hoje a Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, né? E a Transpinhaço e a Transmantiqueira já fazem parte dessa rede de trilhas. A Transmantiqueira tem mais de 1.000 quilômetros, né? Isso. O trajeto planejado, né? O trajeto aí estudado dela tem por volta de 1.000, né? Acho que a gente pode arredondar nesse número. Uhum. Mas tanto a Transmantiqueira quanto a Transespinhaço e as outras trilhas de longo percurso no Brasil são trilhas que estão em desenvolvimento, né? Um movimento excelente com a rede brasileira de trilhas e a gestão local de cada trilha, de parque, das áreas de conservação natural, né? Que tudo isso não é uma trilha sozinha, é uma junção de vários ambientes, de parques, de áreas de servidão também, né? Quando a gente fala aí de áreas mais remotas, interior, divisão entre distritos. Então a gente tem áreas que eram de passagem natural, assim, né? Daquele bairro, daquele distrito. E todo esse trabalho da rede de trilhas, dessa gestão, né, que estão fazendo, que estão juntando isso num grande trajeto, faz parte aí desses circuitos, desses caminhos mais longos, né? Então é um trabalho bem amplo, é um trabalho bem difícil, Uhum. porque é um tema ainda pequeno no Brasil, né? Quando a gente fala de longo percurso, quando Tá a gente fala, emergindo, né? quando a gente fala assim algo acima de 150 quilômetros, na nossa realidade brasileira já é um caminho bem longo, né? Diferente aí de outros pontos aí do mundo que já tem coisas consolidadas de 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros. Famosa PCT ali, que eu Sim, estava falando com o César, com a Milene, nos outros episódios também, sempre acaba, em algum momento acaba caindo lá nos Estados Unidos, nessas trilhas mais famosas, né? Mas a gente sim tá crescendo, né? Isso é legal, né? sim, cara. Tem muita coisa ainda pra gente desenvolver. Então, todos que, né, se encorajam
e que vão enfrentar um desafio desse com a nossa realidade brasileira atual, pô, cada um que está percorrendo aí um trecho, às vezes é parcial, mas de toda forma está contribuindo para a gente crescer esse movimento, né? Já que a gente tem tanta maravilha natural assim, cara, é inacreditável, né? A quantidade de maravilhas naturais que a gente tem no Brasil. Então, conectar essas dezenas, centenas e milhares de maravilhas é uma missão É uma muito missão bonita, incrível assim. mesmo. Sim, Você falou que a Transpinhaço não foi a primeira, certo? isso. Foi a Transmantiqueira a primeira que você Isso fez? foi a Transmantiqueira. Foi o primeiro desafio assim que eu fui encarar, né, e que eu me preparei para fazer de longo percurso. Então, nesse episódio, né, que infelizmente eu não passei de uma semana, né, foi do sétimo pro oitavo dia ali que eu já estava com a lesão. Então, a partir dali eu aprendi muita coisa referente à preparação, a própria caminhada em si, porque não tem como a gente simular. Por mais que você treine, você vai na academia, você tá com um físico muito bom, uma musculatura boa, não tem como simular um ambiente de trilha continuamente ali, você acordar 6 da manhã e caminhar até as 5 da tarde, com carga, com estresse, às vezes com restrição um pouco ali de alimentação. Então é uma coisa difícil, assim, não dá para simular, você tem que viver, né? E se adaptando àquilo, e é uma crescente, você vai se adaptando, vai ficando mais forte, vai prosseguindo. Você acha que teve muita diferença, né? Assim, o formato de preparação, né? A gente repete isso que realmente Aham. nada te prepara para uma travessia de longo curso, a não ser fazer travessia de longo curso, né? Você pode treinar o quanto for, é importante treinar, mas realmente te preparar 100%. A Milene mesmo já falou sobre isso. E da Transmantiqueira para Transpinhaço, mudou completamente assim a sua cabeça na questão do que você foca na sua preparação, ou tanto físico quanto mental, né? Porque mesmo que tenha sido uma semana, ainda assim é bastante coisa. Sim, sim. Mudou. Na Transmantiqueira, eu tava focando mais na parte assim de força, né, de exercícios de musculação, agachamento, enfim, exercícios mais específicos, né, de reforço muscular. E já na Transespinhaço, depois de falar com várias outras pessoas também, que eu tive acesso, que eu consegui trocar uma ideia, pessoas que já fazem coisas longas, né, acima de 100, 200, 300. Tive a oportunidade de falar com o Jeff Santos também, que é é um gigante Uma que a gente tem no referência. Brasil. É um cara, uma referência assim, e se a gente for analisar, né, friamente, só fazer um parênteses aqui, quem olha pra ele fala, esse cara não andou tudo isso, tipo assim, mais de 10 mil quilômetros, né, porque assim, é um cara com aparência normal, não é novo, já passou dos 50, então aí que a gente vê que é uma coisa disruptiva nessa trilha de longo curso, não é só para jovem, o cara super atlético, enfim, a gente pode desenvolver, né, essa força e conseguir caminhar longas distâncias. Então, para Transpinhaço, eu foquei mais em exercícios assim de equilíbrio, algumas coisas mais específicas assim de tipo de escada, de descer degrau com carga, esse tipo de coisa. Então eu foquei um pouco mais nessa parte e eu gostaria de fazer um parênteses aqui também, Uhum. que faz muito sentido a questão mental, né? Quando a gente vai encarar uma travessia, uma caminhada de longo percurso, o mental conta muito. Na época da Transmantiqueira, eu estava num período um pouco mais turbulento aí, né? Pessoalmente falando, a minha vida pessoal, algumas questões também com preocupação, com estresse. E eu acabei levando um pouco disso também comigo na mochila. Então, quando junta Hum, isso, né, com outros fatores, com cansaço, alguns dias eu extrapolei assim no começo, eu fiz tipo 35 km num dia, uau. aquela empolgação, né, vamos que vamos e enfim. Então, é uma junção de fatores. Eu pensei bastante na época, né, por que que eu quebrei? Falei com fisioterapeuta, falei com outras pessoas que fui fazendo contato. Mas assim, não tem um motivo específico, mas é uma junção de fatores. Essa parte mental, como você está encarando ali o pré-travessia, como você está legal ali né, em relação às outras questões da tua vida, também isso faz muita diferença. Eu fui muito mais leve para começar a Transpinhaço e assim eu
eu comecei assim de uma forma muito mais fluida, vamos dizer assim, né? Então foi uma coisa muito legal assim dessa parte, que eu prestei atenção nisso também, para não levar as minhas coisas, né? Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem seus desafios aí pessoais, mas eu procurei deixar isso em casa e, pô, coloquei a mochila, eu vou levar aqui que eu preciso de equipamento e mentalmente também, e vamos encarar esse desafio. Então foi dessa forma também. Gostaria muito de ter pontuado isso. A questão É, mental conta muito. isso para mim é riquíssimo, né? Eu mesmo estou me preparando para uma grande travessia. Então, poder conversar com você é minha referência, né? Pô, É, obrigado. O Jeff Santos é para nós, assim como você é para mim, assim como a Sim, Milênio, César, todo esse pessoal, para mim é muito enriquecedor. E realmente sempre pontuam o mental, né? Não é para estar leve só na mochila, né? Só no peso base, mas leve também na mente, né? E eu acho sim. que isso talvez é uma das maiores preocupações assim que a gente que eu tenho, né, quando for fazer a trilha, né, quando for fazer a minha primeira travessia. Eu queria, assim, às vezes o plano não sai como planejado, né? O que você sentiu quando você não você falou, putz, tenho que parar a Transmantiqueira? Antes até um pouquinho de a gente entrar na Transpinhar, só queria, como é que você falou, tá legal, mas agora vamos para Transpinhaço, assim, como é que você saiu da Transmantiqueira, se reergueu ali, vamos para Transpinhaço? Certo. Foi meio frustrante essa questão de interromper a Transmantiqueira. Eu estava muito esperançoso e, pô, a Mantiqueira é uma região muito rica quando a gente fala de montanhismo, né, de trilha e de travessias, uma região muito clássica. Então foi frustrante assim para mim. Eu até insisti, eu tentei voltar, eu acabei descansando alguns dias antes de voltar para casa, né? Descansei 2 dias e meio, eu tentei voltar, tomei medicação. Então eu tive aquela insistência, né, que é natural da gente querer tocar em frente, mas quando eu vi que realmente a inflamação, né, no tendão de Aquiles estava aguda, falei com profissionais da área, falou, cara, você tem que parar, se você continuar, você tem lesão aí de uma ruptura parcial, Hum, então é algo que pode te deixar, né, de molho um ano. nossa. Então, assim, eu absorvi aquilo. Tudo na vida é aprendizado, né? Em qualquer área da vida. Então, eu resolvi, eu resolvi pegar aquela frustração e falar, pô, o que que eu posso aprender com isso? E aí eu fui pesquisar, eu fui falar com outras pessoas que fizeram trilhas de longa distância também. Então foi um período assim de ter essa resiliência, né? De entender um pouco mais desse universo e me preparar melhor. E para Transpinhaço, quando você começou, você estava sentindo já aquela mesma euforia? Você falou que você foi um pouco mais leve, mas estava mais calmo? Sim, eu estava mais calmo, mas com uma expectativa assim muito boa, né? Acredito assim que antes de eu começar, eu já tinha um pouco a expectativa que o ambiente era diferente, né? Uhum. Quando a gente fala aí da Transmantiqueira, a gente vai passar em regiões que são um pouco mais urbanizadas, por exemplo, Campos do Jordão, enfim, outras regiões assim que já são mais desenvolvidas, já tem mais turismo. E eu já tinha essa noção que a Transespinhaço ia contemplar aí áreas mais remotas, mais interiorzão mesmo, né? Que o pessoal, pô, nem quando a gente fala tipo de travessia que tá atravessando parques, tipo, a galera não vai nem saber muito bem o que você tá fazendo. Então eu já tinha um pouco de noção disso, né? Do que eu ia encontrar nesse sentido. Então, assim, eu E- fui mais leve, mais esperançoso também nessa parte, porque é um tipo de experiência que eu gosto demais. Eu cresci é, no meio urbano, né? Mas esse povo do interior, assim, eu tenho uma conexão muito boa Você cansou de São com essa Paulo e galera. resolveu andar Minas Ex- Gerais, não é mesmo? exatamente, cara. É Eu assim, adorei esse bordão seu no início de ex- cada vídeo. Acho que eu tô com a exatamente. mesma sensação. E, Então, cara, é, eu tenho uma percepção agora já, lógico, com várias experiências assim, em outros lugares também, que eu nasci, né, na grande São Paulo, tudo com essa coisa urbanizada,
Mas a minha base, assim, as coisas que eu gosto, meus valores de vida, eles estão conectados com essa galera assim do interior, da pessoa que está mais conectada com a natureza, com menos correria, que olha no olho, que pô, conversa, pô, quem é você? Pô, vem aqui, vamos tomar um café. Dá bom dia, Então, boa tarde, é boa noite. exatamente. Quando eu Não voltei, existe bom dia, boa tarde, boa noite em São Paulo, né? Bizarro. você dá É, bom dia no metrô, o cara vai lá pra sua cara, olha, você olha quer me vender o estranho. quê? Você quer me vender o quê? Ou você tá querendo o quê? É, você tá É querendo o quê? estranho. Você comentou, Exatamente. você comentou que era até mais isolado, você comentou que era até estranho. Tipo, eu acompanhei todos os seus vídeos lá do Instagram, Certo. e basicamente você quase não via ninguém, né? Assim, quase o tempo todo que tava fazendo isso. Você fez sozinho isso, né? Sim, Você sim. conhecia pessoas ao caminho e essas pessoas entendiam o que você estava fazendo? Quem estava na região? Elas já tinham noção do que era transpinhaço? Ou você foi apresentando para as pessoas locais? Olha, a maioria das pessoas não. É uma realidade. E quando a gente fala, né, vamos pegar o primeiro termo assim mais macro, que é a cordilheira. Quando a gente fala cordilheira do Espinhaço, tu fala o quê? O Brasil tem Porque assim, cordilheira? exatamente, a gente tem a cordilheira do Espinhaço, né? A gente tem a Aham. cordilheira lá dos Andes, que é aqui na América do Sul, né? Que a gente está mais familiarizado, as montanhas né, com maior altitude, com neve, com gelo, glaciar, aquela coisa toda. Lá nos Himalaias, no Nepal, Everest, né, e tudo que quem gosta de aventura já viu, pelo menos alguma vez na vida, falar do Everest, das montanhas ali do Nepal e daquela região. Mas a gente tem uma cordilheira também aqui no Brasil, que compreende ali a região que eu iniciei, que é um pouco para baixo ali de Belo Horizonte, né, Ouro Branco, e vai até a região da Chapada Diamantina, algo que compreende aí extensão linear, mais ou menos 1.200 quilômetros. Então, quando a gente chega nesses lugares mais de interior, que a gente fala que está atravessando boa parte da Cordilheira do Espinhaço, é difícil ainda as pessoas associarem. A maioria delas, assim, em alguns lugares, elas associam a uma serra que tem na Serra do Cipó, que a galera local chama de Serra do Espinhaço. Então o pessoal sempre acha que é lá. Ah, lá perto da Serra do Cipó. Ah, é lá perto da Serra do Cipó. Não, gente, tudo isso aqui é o Espinhaço. Então, A assim, comunidade de escalada conhece bem a Serra do Cipó. isso, exatamente. Então ainda é uma coisa, assim, é um termo, né, que ainda não é tão popular e as pessoas desconhecem. Eu faço um paralelo, assim, acredito que com propriedade, assim, a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui, porque é muito rico. Se a gente for analisar, assim, Patagônia, quando a gente fala Patagônia, pelo nome a gente já consegue associar montanhas, glaciar, trilha, trek, aquela coisa toda bonita, aquela natureza Uhum. Pôr diferenciada. do sol ali. Isso, exatamente. Da mesma forma que a gente tem a Patagônia, que compreende lá no sul do Chile e Argentina, a gente tem a Cordilheira aqui do Espinhaço, que é uma área também muito grande, com endemismo, né? Que são coisas que só tem ali naquela região, uma formação específica, muitas nascentes de água, água cristalina, enfim, tem coisas que são muito próprias ali daquele local, não só de natureza, mas de cultura e de povo. E acredito que assim é um paralelo válido. Quando a gente fala que tem Patagônia, que tem outras regiões assim no mundo, pô, a gente tem aqui no Brasil o espinhaço, sabe? É tão grande quanto assim, se a gente for, né? Quando a gente fala de termos, pô, vamos chamar isso aqui do quê, né? O que O compreende essa área Espinhas. que é tão grande, sabe? Uhum. Também enriquece, né? É um tipo de turismo que enriquece o local, né? Sim, Isso já é comprovado, né? Esse sim, turismo ecológico enriquece os povos locais, por onde passa, né? As trilhas e tudo mais. Então, tem muito benefício realmente para todo mundo, assim. sim, E também não só todo mundo como pessoa, mas as regiões também, que acaba sendo cuidadas, né? Um pouco melhor, preservadas melhor, tendo mais atenção também. Então, realmente, eu concordo com você, tem que valorizar e muito aqui o Brasil. É, e, puxando um pouquinho ali do seu, né, do seu documentário ali pelos vídeos do Instagram, eu queria puxar um pouquinho do que você passou lá pela trilha. Pode ser?
Pode, vamos lá. Uma das coisas que mais chama atenção é a, a flora. Tanto que a marca da bota, né, da rede de trilhas ali, da, da, da Transpinhaço, ela é específica dessa região, não é? Isso, exatamente. Ela é composta por uma planta. Qual que é o nome dessa planta mesmo? Eu esqueci. Sempre vivas. Sempre vivas. Isso. E Típica daí? Típica de isso lá, é uma, aliás. isso é uma planta, né? Uma específica ali daquela região e do cerrado assim brasileiro, né? Um pouco no geral, ela compreende ali em outros lugares também. E são vários tipos, né? São várias espécies que a gente tem de sempre vivas. E isso, além da beleza que tem ali daquela planta e tudo, a gente tem as atividades que já são pô, centenárias assim de coleta das sempre-vivas. Elas são usadas também como adorno, né? Floricultura, arranjo de flores. Essas coisas assim são bem utilizadas até os dias de hoje. Então tem toda uma cultura envolvida, né, com os apanhadores, que é o termo que o pessoal utiliza, né? Apanhadores de sempre-vivas. E muita gente tem subsistência ainda, né? Eu cheguei a encontrar esses apanhadores assim no caminho. Então eles têm isso de fevereiro a junho, mais ou menos, que é época de colheita, né? Que eles fazem a colheita das sempre-vivas, deixam para secar, e aí eles vendem, e a partir dali Eu sinceramente gostei bastante. Eu não conhecia. Eu achei muito fofo, achei. cara. Eu lembro que em algum momento você estava carregando uma mudinha de sempre viva ali com você. Isso, isso, bem no final. E Bem no assim, final. eu também não conhecia, mas quando a gente presta atenção, fala, pô, eu já vi isso aqui em algum lugar. Porque assim, é popular, mas às vezes a gente que é de São Paulo e tudo, não, às vezes não presta atenção muito nessa coisa de detalhe, né? Ah, tem uma festa ali, tem um arranjinho de flores, às vezes a gente passa batido. Ah, será Mas que ali estão as sempre vivas? exatamente, assim, Ah, uma coisa que depois que eu cheguei lá e fui ver alguns arranjos, assim, pô, eu já vi isso aqui em outro lugar e a cara, gente agora não que você lembra, falou né? realmente. Acaba Nossa. passando batido. Nossa, no Eu te- Ceasa deve ter um monte, então. Sim, Preciso dar uma tem. olhada lá. E até pelo nome, né? Essa planta, essa vegetação, ela tem uma característica, né? De passarem anos e ela ter a aparência ali que ela tá viva, né? Ela seca, ela é desidratada, ali naturalmente, o pessoal deixa num barracão assim, né? Meio que no sol. Então depois ela é beneficiada, ela é tingida, amarelo, azul, vermelho, algumas não são tingidas, fica mais um aspecto natural e aquilo ali dura anos. Faz um arranjo, coloca num vasinho, alguma coisa assim. E sinceramente é bem simbólico, né, para quem tá fazendo uma Sim, travessia de longo curso. É bom estar sim, sempre vivo. exatamente assim, cara. Se a gente for analisar desse ponto de vista, assim, é algo bem interessante também. E assim, são duas coisas que são muito características daquela região, né? Quando a gente fala de flora, que são as sempre vivas. Ela tem vários tipos, né? Tem o chuveirinho e tem outras assim, mas com essa mesma característica, né? De ter uma durabilidade muito grande depois que ela é colhida. E a gente tem as canelas de ema. Canela gema. Isso, canelas de ema. Ela tem essa aparência, assim, de uma canela de ema Ah, ou de outra ave assim maior, aquela coisa rústica, sabe? Meio que legal. com, com escamas, meio que escamada. Sim. Então, qual que é a característica aí da canela de ema? Ela cresce em lugares que são campos rupestres. O que é o campo rupestre? É um solo raso, seco, pedregoso. Então, assim, a raiz dela é rasa também, né? Seria Não, esse o descritivo do que você passou ali na Transpinhaço? assim, é uma coisa muito simbólica, porque a canela de ema, ela resiste a incêndio. Uau. Ela cresce aí entre 1 centímetro e 1,5 centímetros por ano. Então, quando a gente encontra uma canela de ema que tem a nossa altura, assim, tipo 1,70 m, um pouco mais, que eu encontrei em alguns lugares as gigantes, né? Tipo de 2 metros. Você Ah, bate o eu olho vi. e aí você fala, porra, meu, isso aqui tem 60, 70 anos de idade. Num ambiente que tem um solo raso, que tem pouca água e que ainda ela sofre incêndio. E aí quando passa, né, vem o período chuvoso, ela
renova, ela se renova, floresce de novo e assim ela vai seguindo o seu ciclo ali, viva, né? E de pé, assim, é um, é uma planta, assim, é um arbusto, É né? bem simbólico mesmo. Para quem Muito tá, ainda mais resistente, para quem tá fazendo esse exatamente, tipo de atividade. muito Tem que estar resistente, sempre assim, vivo. exatamente. E falando sempre vivo ali, eu lembro de uma situação ali que eu fiquei meio preocupado contigo, na verdade. Que quando você subiu um matagal lá, subiu uma árvore, você estava Ah, fugindo. sim. Essa parte aí que a gente, né, tem alguns segundos ali no Instagram para contar uma coisa, mas o que que você estava fugindo ali? Cara, esse trecho, assim como alguns outros, né, voltando lá no início, essas trilhas de longo curso, elas estão em planejamento, né, elas estão se desenvolvendo. Então, eu cheguei numa parte que havia uma trilha desenhada, né, tinha um track log ali para a gente acompanhar no GPS e tal, outro dispositivo. Mas aí na prática ali eu comecei a caminhar e, pô, não tinha mais trilha. Eu tava procurando um rumo, assim, para chegar até um rio e tal. E aí eu comecei a entrar para dentro do mato, para poder sair do outro lado e tudo, né? E varando o mato e já passava assim da altura da minha cintura. Então, como é um solo Hum. muito acidentado, às vezes tinha buraco, às vezes pedra. E aí eu já tava ali meio que tenso, né? Cara, eu tô sozinho, às vezes, né? É difícil de você enxergar onde você tá pisando com tanto mato e tão alto daquele jeito. E aí eu escutei um barulho assim, quebrando o mato, mais ou menos na mesma proporção que eu tava fazendo, porque eu tava pisando assim e tal, e quebrando assim com a mão, arrancando aqueles galhos e aqueles matos mais altos, e aquele mesmo barulho, aquela mesma intensidade que eu tava fazendo, eu escutei atrás de mim. E assim, até hoje eu não consigo distinguir, assim, eu pensei um pouco e algumas pessoas falaram, assim, algumas hipóteses do que poderia ter tido ali na hora, mas assim, eu não sei, não sei dizer. Nessas horas a gente só não olha para trás, Então, só cara, continua em frente. foi o primeiro reflexo que eu tive, né, que umas duas árvores assim, um pouco mais juntas assim na frente, e eu subi, cara, foi coisa assim de segundos. Eu tava com o bastão de caminhada assim, um em cada mão, né? Ele com aquela alça dele, né, no punho Uhum. aqui, e eu subi, cara, sem sem saber como eu consegui subir. Tanto que para descer eu demorei uns 10 minutos até encontrar uma posição legal para poder descer assim, para não cair. Ai, ai, já é escalador. Já fez escalada na vida? Pronto, tá Um aí. pouco, um pouco. Você viu como é útil? Eu tava com uns Pô, amigos cara. falando sobre técnica de sobrevivência, o que que é muito importante, assim. Aí eu acredito que escalada esteja aí no top 10 talvez, no top 5 não sei. É bom. Sim, Aí cara. tem um debate, mas você viu como é útil? Muito, cara. E provavelmente, assim, ou é lobo-guará, pode ser É, me- é, algum me- felino, assim, também melhor, grande. melhor não saber, né? É, Melhor não descobrir ali na hora. Mas tem coisa que realmente te pegou, não pegou? Carrapato. ah, Eu, sim. as Cara, fotos do seu, ou melhor, os vídeos do seu pé tava coçando em mim. cara, foi uma parte assim. Eu já, antes de eu começar, algumas pessoas que já tiveram em algumas regiões assim, né, do espinhaço como um todo, falam, pô, o lugar tem carrapato, não sei o que e tal. Ah, aí vem várias coisas que é meio que crendice popular, assim, ah, toma vitamina B12 um mês antes. Ah, passa não sei o que, ah, passa detergente na perna. E assim, cara, eu comecei, fui indo, não tive nada, né? Enquanto não pega nada, a gente tá tranquilo. Sim. E aí eu cheguei num distrito, na região, deixa eu lembrar agora, antes do Parque Estadual do Rio Preto, pro lado de lá, assim. Já tinha passado da metade, assim, do trajeto. Aí eu cheguei num distrito que chama Barão de Cocais, Barão de Guacuí, aliás. E aí eu parei pra descansar, comi e tal, arrumei um lugar ali pra ficar. E tinha umas crianças brincando assim no campinho. E a mãe deles chegou, pô, sai do campinho, não sei o que. A gente falei que era pra não ficar aí. Aí eu perguntei pra essa senhora, eu falei, pô, por que que eles não podem brincar? Ele falou, ó, ali tá cheio de carrapato, que o pessoal deixa cavalo solto. Aí eu falei, ah, só que assim, eu já tinha passado ali, eu tava de chinelo, né? Tava Putz. descansando e tal. E assim, eu não senti nada. Aí É, passou o final da tarde e eu tomei banho. Quando eu fui dormir, cara, começou a pipocar um monte de bolha e aquela coceira infernal, cara. nossa, é horrível mesmo. Porque assim, você tem o carrapato,
que você consegue visualizar ele ali e tal, de repente ele pega na sua roupa, né, na sua pele, você consegue tirar. São menos Mas piores. isso, mas tem o micuim. O micuim é como se fosse o filhote do carrapato. Então, um carrapato normal, assim, adulto, ele carrega uns 30 a 50 micuins, que é muito menor que ele. Parece É uma que, poeira, assim. que você faz para tirar o micuim? Então, cara, é muito difícil. Tem gente que passa assim álcool, passa gasolina, Você passou, sabe? né? Você jogou etanol. Eu joguei etanol, que era o etanol que eu tinha para cozinhar, né? Na espiriteira, e pô, eu falei, isso aqui que eu tenho, vou passar etanol. Mas assim, é uma coisa que você não vê, você sente depois, né? E Nossa, quando pior que deve infestar o equipamento todo. pô, aí você tem que deixar a mochila do lado de fora. Vamos supor, se é um lugar que você vai assim para um hostel ou alguma hospedagem, cara, tem que deixar a mochila do lado de fora, o tênis que você usou, a meia, porque eles podem ficar na meia, por exemplo, 2 a 3 dias, eles estão vivos ainda. Aí você Nossa, coloca a meia, você nem sabe que eles estão ali, porque eles são microscópicos. Daqui a pouco eles começam a pegar na sua pele, aí você vai ter aquela, sensação aquela, gostosa de alergia, aquela coceirinha. alergia e tudo. Cara, então foi brabo assim demais. Eu nunca havia passado por isso assim. Já fiz trilha em outros lugares, tudo. Já peguei carrapato assim, tipo, é um ou dois ali. É, já Você peguei tirou ele, carrapato um ou dois, mas é. E isso aí eu, beleza, não, segue a vida. pra quem assistiu, eu me incluo, meu, tava me dando coceira, o seu pé tava todo pipocado. Cara, ainda tô com marcas assim, várias marcas assim na canela, várias. Às vezes coça Nossa. ainda um pouco. E nas regiões, nos vilarejos onde você passou, né, as pessoas que, pelo que eu acompanhei ali, ficavam incrédulas com o que você estava fazendo, né? Imagina a reação delas. Porque eu já passei um pouco por isso. Você tá fazendo o quê? Você tá indo de onde a onde? Era mais ou menos assim? Sim, perfeitamente, perfeitamente. Assim, quando eu falar, pô, onde você tá vindo? De Ouro Branco. Você é E assim, maluco? eu já tava com 200, 300 ou 400 quilômetros, independente disso, né? Aí aquele mineirês clássico, nu, você tá Não, doido? Você tá tá doido. doido, cara? Aham. Aí várias pessoas me perguntaram, você tá pagando promessa? Sempre eu recebo essa. Eu só juro que eu sempre recebo Você tá essa. pagando promessa? Você tá pagando promessa? Você não se gosta? Você tá com algum problema na vida? Tá É, cara. bem? É E, sempre essa. e assim, eu entendo, né? Até compreendi ali nesses contatos que eu tive com esse tipo de pergunta. O povo mineiro, ainda mais no interior, é um povo bastante religioso, um povo bastante de fé. Então, tem pessoas que fazem, por exemplo, assim, na época, né, do feriado de Nossa Senhora Aparecida, né, que em outubro essas coisas, o pessoal faz cavalgada, Sim. enfim, faz uma romaria ali, tem uma procissão, alguma coisa, mas, pô, não é tão longo assim, tipo 200, né, 200, 300 quilômetros. Então, Pô, as mas deve ser pessoas grande. já começam a associar, pô, tá pagando promessa, tal, aconteceu alguma coisa, né, você tá bem. Mas, assim, o povo mineiro, esse povo do interior, eles têm uma característica, uma cultura, né? Muito interessante, que é a hospitalidade, cara. Se você É, passar assim numa casa, eu passei em algumas assim, tipo casa de pau a pique, que a condição ali, quando a gente fala condição financeira ali de estrutura daquela família, daquela pessoa dali, pô, é muito simples, é muito humilde. Aí você tá passando na porta, ô, boa tarde, bom, bom. Ô, cara, quer tomar um café aqui não? Isso é valioso demais. acho que é uma E das aí, coisas mais valiosas mesmo. sim, e as pessoas fazem questão de você entrar. Algumas casas, assim, principalmente no começo, eu parava na porta, não, entra aí não, eu tô com o pé todo sujo de terra. Não, cara, entra aqui, entra aqui. E assim, é um biscoitinho que tem ali, é uma bolacha, um negócio. Então, assim, as pessoas ficam contentes e satisfeitas que você aceitou ali o convite para tomar um café, para bater um papo ali, uns 10, 15 minutos de conversa. Então, assim, eu tive momentos de não digo de estar atrasado assim, mas, pô, ainda tem vários quilômetros ali para percorrer naquele dia, mas eu passei num distrito e a pessoa me chamou para tomar um café, fala, pô, não, eu não posso abrir mão disso aqui, cara. Vou lá, vou tomar um café, até em respeito, assim, e outra, é uma experiência valiosíssima. Você Até perde um conversar, pouco você do lidar com uma pessoa. sentido, né, de caminhar tudo isso se não viver isso também. Exatamente. Algumas Qual que é? pessoas. Deixa eu só colocar um pontinho aqui Por favor. interessante. No Instagram, né, que eu tava compartilhando quase aí em tempo real,
essa minha jornada, algumas pessoas estavam me questionando quando eu colocava ali as estatísticas. Pô, cara, você só fez 18 no dia, se fosse eu ia fazer 35. Ah, como é que você se planeja? Porque com essa quantidade que você anda aí, tipo, em 3 4 horas já acaba. Ah, dá pra fazer em 20 dias o que você tá fazendo aí. E assim, às vezes as pessoas perdem um pouco essa perspectiva da experiência, né? Uhum. Imagina, eu abri Venham mão números. Só. exatamente. Não é uma coisa assim performática, né? Eu não estava numa corrida de montanha, uma corrida de trilha, correndo contra o relógio. Eu estava ali para viver, lógico, tem a quilometragem, tem o planejamento, mas, pô, a gente, né, numa experiência tão grande dessa, a gente não pode só priorizar aí os números. Não, acho que os números, na verdade, assim, na minha opinião, tá? Sim, Tá em último lugar. Quase não, eu acho que tá em último lugar, assim. Ah, é, eu cara, fiz tanto em tanto tempo e depois vou fazer tanto em menos tempo ainda. Aí perde bastante o sentido da proposta que eu imagino exatamente, de fazer uma trilha de longo curso, exatamente. principalmente, né? Todas as trilhas que eu faço, assim, eu acho que eu não, eu não fico muito bitolado com tracking, tipo, de tempo principalmente. Ah, faço tantos quilômetros. Uhum. Porque essas experiências são impagáveis. Ainda mais no momento São, que você cara. está vivendo. Você acha que essa foi uma das melhores experiências que você viveu? Ou tá lá no meio do nada? Qual que foi a experiência mais, assim, impactante e qual que foi a pior delas? Olha, eu coloco no mesmo pé, assim, de igualdade, esse contato com a população local. Porque assim, eu cheguei em distritos que tem 80 pessoas, 90, comunidade quilombola. Então, assim, é um Brasil que muitos de nós, principalmente a gente que é do meio urbano, Uhum. nem sabe que existe ainda. É como se você voltasse no tempo ali 30, 40 anos atrás. E isso, assim, em cultura das pessoas, como elas lidam ali no dia a dia, tanto como estrutura, casas que não tem nem fechadura, é só um ferrolho de madeira, não tem janela, assim, não tem grade, não tem muro. Então, assim, é outra realidade. Então, eu coloco no mesmo pé de igualdade essa conexão que eu tive com as pessoas, né? Ter essa vivência com a cultura local, nesses distritos que estão bem afastados, e mais essa experiência com uma natureza muito selvagem e muito bonita, que o Espinhaço é assim. Aquela aparência bruta, rústica. Parece que, assim, um termo que eu acabei usando, assim, eu acabei meio que repetindo isso várias vezes, né, nos vídeos e tal. Eu falo, porra, parece que eu tô em Jurassic Park, assim, parece que é algo muito primitivo, assim, cara, porque você não vê uma árvore mexida, você não vê nenhuma escada, nada meio que manejado, entendeu? Sem placa, sem nada. E aquela coisa rústica, assim, aquele monte de pedra, daqui a pouco uma cachoeira, assim, cortando tudo. Então, assim, eu coloco no mesmo patamar a experiência com a natureza bela e bruta e esse contato com a cultura e com as pessoas ali mais afastadas das cidades, né? Esse pessoal mais do interiorzão, do fundão mesmo. Que legal, que ótimo. Teve um momento difícil também, né? Sim, sim. Eu tive alguns momentos, olha, eu destaco aí, acho que se eu não me engano, no oitavo ou no 10º dia, eu estava cansado. Eu acredito que todo mundo que se mete a fazer uma coisa de longa distância vai passar por isso. Aquele dia, assim, ou aqueles momentos, né? Não foi um só, foram vários, que você se questiona, pô, por que que eu vim fazer tudo isso? O Né? Pô, já tá bom, ou aqui que que não eu tem tô muito fazendo aqui? aqui não tem muito atrativo, eu tenho meio que 2 dias sem novidade, vamos dizer assim, né? Vamos usar esse termo. E aí você começa a se questionar, cara, pô, dá pra eu ir de ônibus até a próxima cidade, e aí já tem mais atrativo, já tem um hostel ali, eu consigo tomar um banho legal. A nossa cabeça começa a tender para esse lado, né? Porque pô, é tudo meio que novidade, assim, aquele desconforto. E a nossa mente, ela é malandra, né? Ela vai querer que a gente vá para onde está mais confortável e mais previsível. Então, assim, cara, eu passei várias vezes por isso, principalmente ali até uns 250 quilômetros mais ou menos. Eu passei alguns momentos assim de questionar, pô, vale a pena eu continuar nessa pegada aqui, fazendo tudo isso, né? E continuar caminhando mesmo na raça. Então, assim,
essas partes assim foram partes de uma certa dificuldade, né? E mais as partes aí que não tinha trilha, que era vara-mato, ou que passava alguma propriedade privada, eu tive que desviar. Essas coisas mais assim de logística, assim. Mas eu acho que um ponto assim que é desafiador é isso, é você acostumar, né, a ter esse desconforto e ter energia, né, e ter disposição, Desconforto vontade do para poder seguir em protocolo frente. também, né? Sim, Do protocolo de acordar, guardar a barraca, porra, é, cara, a guardar barraca toda tudo. molhada, a Toda uma barraca toda olhada, você tem que enfiar na mochila, aí fica esse tipo de protocolo que ninguém vê nas exato, redes velho. sociais. Porque assim, você repetir uma, duas, três, né? Acho que o normal, assim, vai, a realidade de Brasil da galera que faz trilha e travessia, Uma é fazer semana. isso. Não, uma semana já é muito, cara. Muito, será? Eu chuto assim, ó, uma coisa com um pouco mais de duração, 5 dias, na 5 dias. realidade brasileira, assim, 5 dias. É um Então bom, é um bom. você vai ter 4 noites. Então você vai montar e desmontar a barraca e seus equipamentos ali 4 a 5 vezes. Aí quando você passa de 20 vezes desmontando a barraca, aí tá molhada, aí você estica ela, você sacode, aí de manhã você vai fazer de novo, de novo, de novo. Isso é assim, é desafiador, né? Porque é um contexto, é uma realidade que a gente está encarando ali que não faz parte do nosso cotidiano e a nossa Uhum. cabeça vai falar, gente, falar, ó, eu quero voltar pro confortável, pro previsível, que é o que eu tô acostumado, Depois de né? 4 ou 5 dias já quer uma cama com chuveiro quente, um almoço, né, bem com comida cozinhada no fogão e tudo mais. Tudo bonitinho e tal. Não é fácil não. A gente está quase finalizando aqui. Nossa, tem tanta coisa ainda. Acho que a gente vai precisar fazer Legal. mais uma conversa, viu? Não, tranquilo. Não querendo já puxar ali já um segundo date aqui. Certo. É, mas antes da gente finalizar essa aqui, eu queria perguntar para você um pouco, tá? Só um pouquinho sobre a, a sua logística, sua estrutura. Rápido, Certo. assim, não quero focar nisso, mas acho que é importante para até pessoas entenderem. Você tinha uma equipe por trás, alguém te enviava comida, alguém te enviava equipamento, ou você estava completamente sozinho, tanto na trilha quanto fora dela, né? Não tinha alguém te ajudando nessa estrutura ou não? Certo. Antes de começar, eu tive uma boa base aí de referência. Vou citar aí o Luiz Aragão. Luiz Aragão já foi chefe lá do Parque Nacional do Itatiaia. É um grande personagem quando a gente fala de trilha de um curso no Brasil. É o cara que foi fazer a Transmantiqueira, né? Em 2024 eu fui fazer a Transmantiqueira e ele foi fazer a Transpinhaço. Então ele concluiu a Transpinhaço. Então a partir daí ele gerou um relatório, né, com um estudo, com sugestões, essa questão de logística. Então eu já fui com uma base muito boa assim de referência. Mas em relação à logística, assim na prática de, por exemplo, alimentação, eu consegui enviar para os 15 a 17 dias mais ou menos, né, iniciais, um ressuprimento básico. Então eu tinha ali meio que uma ração assim, né? Eu tinha uma aveia com whey protein, com não sei o que e tal, uma granola, algo mais reforçado assim, e assim para janta também, desses 15 a 17 primeiros dias, eu ia complementando com coisas comprando pelo caminho. Então eu consegui fazer isso, né, mais ou menos como as pessoas fazem na PCT e tal, que manda pelo correio, né, que tem um hiker box, essas paradas todas, Isso né, a aí. pessoa vai lá e pega Você o enviava pelo ressuprimento. quê? Pelos correios? Isso. Não foi pelo correio diretamente, mas como se fosse nessas outras alternativas aí de logística, né? Entendi. Log e Outras outras. empresas ali. Mas quando eu falava para as pessoas o que eu estava fazendo, o que eu ia mandar, cara, aí até tem que explicar que eu tô fazendo a caminhada. Teve uma senhora, rapidamente aqui, cara, eu tenho que contar, não dá para não contar essa. Por favor. Foi em Nova União, né, no município de Nova União. Eu mandei ter uma pousada, o nome da pousada é Pousada da Dadinha. Então, só pelo nome a gente tem uma noção que é coisa bem do interior e tal. Uhum. E aí eu peguei o telefone ali na internet e tal, conversei com ela, falei, ó, dona Dadinha, vou fazer a caminhada de longo curso, assim, 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 eu posso mandar uma caixa aí, né, para a pousada da senhora, tal, quando eu passar aí eu pego, né, e eu vou seguir, é coisa de comida, essas coisas todas. Ela falou, ô, meu filho, não, pode mandar, tá tranquilo. Aí peguei o nome completo dela,
Maria do Socorro, lá, não sei das quantas. Aí eu coloquei lá no, tipo no correio, né? Outra Uhum. plataforma. E aí eu mandei. Só que assim, eu tive um problema. Quando eu tava assim, uns 5 dias antes de chegar lá, eu não conseguia mais contato com ela. Eu ligava naquele número, não atendia, o WhatsApp não Uhum. caía. Não sei se ela teve algum problema com aquele número. Enfim, eu não consegui falar com ela. E quando eu cheguei na pousada, aí esperei ela chegar. E ela, meio brava assim, falando meio ríspida comigo, ela falou: Ô rapaz, eu chamei a polícia. Eu falei: mas o que Hã? que foi, dona Dadinha? Ela falou: essa caixa tua aí, eu não sabia se era coisa ilegal ou não. Minha filha é advogada, minha filha mora em Goiás. Aí ela falou Meu. pra mim: mãe, abre um boletim de ocorrência. E ela abriu um boletim de ocorrência. E é um município, Nossa! como é um município muito pequeno, acho que teve algum policial, alguém que trabalha num distrito assim, alguma coisa perto. Foi lá ver a caixa. Na hora que abriu, tinha aqueles pacotinhos de salame, pacote de queijo ralado. Cara, e ela brava. Ela falou: não sabia se era coisa ilícita ou lícita. Vai que manda droga, que manda coisa. Ela, Nossa! ela abriu o boletim de ocorrência, cara. E- mas aí deu tudo certo depois, né? Não Não, veio deu, polícia deu. pra cima de você. Não, 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 não. Foi tranquilo, porque assim, porque eles abriram. E aí na hora que viu, né, pô, queijo ralado, salame, enfim, Uhum. mais algumas coisinhas ali, com um pouquinho de macarrão e tal. Aí falando: pô, não, eu tinha acho que pé de moleque assim junto, né? Devia ter alguma coisa assim de amendoim, castanhas e tal. Aí ela falou: Imagina a cena, cara, achando que era transporte de drogas. e ela assim, ela tava brava quando ela me viu que eu cheguei lá, né? Eu cheguei cansadão. Aí eu falei: nossa, vai me receber mal bem, né? Tipo aquela coisa, eu já tava meio acostumado assim com o povo mineiro receptivo. Ela: pô, rapaz, eu fiz um boletim de ocorrência, viu? Eu falei: mas o que que foi, dona Dadinha? Eu não sabia que tinha na caixa. Meu pai do céu, nossa. Então assim, foi um ponto desafiador, né? E a partir daí, assim, na quarta, na quinta semana, eu já comecei a ter problemas, porque os distritos, né? Os vilarejos que eu tava passando ali eram distritos mais remotos. E quando tinha uma mercearia, cara, não tinha praticamente nada assim de fácil preparo. Por exemplo, vou comprar um pão de forma, pô, não tem. Vou comprar frutas, sei lá, um cacho de banana, não tem. Ovo. A maioria das coisas que nesses distritos vendia, assim, vamos supor, feijão, arroz, coisas mais grosseiras assim, né? Uhum. Mais básicas, material de limpeza, ração para gado, cachaça, sabe? Mas não tem Então, aquela assim, estrutura alimentar não, pro não, trilheiro, né? não, não. Assim, vou fazer um lanche, pô, vou comprar aqui um presunto, um pão de forma. Cara, difícil. Então, assim, foi uma coisa que eu tive dificuldade. E assim, tiveram vários dias de eu comer macarrão, macarrão puro, só macarrão, água e sal. Que Uns delícia. 2 a 3 dias, assim, sabe? Tipo de manhã, acordava 6 da manhã, café da manhã, macarrão, não tem nem café, só macarrão. Nossa, imagina a Aí sua chega tarde, animação. macarrão. A animação deveria estar a mil, assim, comer macarrão sem nada. E cara, pô, eu tive alguns dias assim que, o que que tem? É macarrão, vamos encher a barriga aqui de macarrão, vamos seguir em frente. E, assim, eu fiz alguns desvios, né, do Uhum. trajeto para poder passar numa cidade, assim, no município que tem alguma coisa, assim, já para poder fazer esse ressuprimento. Então essa parte, assim, foi um pouco desafiadora também aí nas últimas semanas, né, nas últimas 3 semanas. Ah, imagina. Não, a alimentação, a logística alimentícia, eu conversei isso com o César sobre o protocolo alimentar, né? E isso altera muito, porque eu já passei por muita dificuldade em relação a isso, aprendi bastante, aliás. Eu quase saí na mão com um dos meus melhores amigos por causa disso, porque a gente estava se alimentando tão mal numa viagem que a gente fez, né? Que o humor altera. O humor Nossa, é ô, demais. rapaz, é fato. E assim, eu não sou muito ligado nessa coisa de signo e tudo, né? O pessoal fala: Eu pô, também não. taurino é comilão, velho. E isso eu afirmo com toda certeza. Eu sou comilão pra caramba, então nessas fases assim um pouco mais restrito, que, né, pô, não tem nada que, Nossa, você fica de mau nossa, humor. fica, cara, nossa. E o contrário também, eu tive episódios de eu começar a comer as coisas gostosas que tinha na mochila quando eu tava muito cansado. Pá, não sei se eu vou continuar hoje aqui não, tava meio putão assim, né? Aquela coisa normal que vem na nossa
né, na A nossa cabeça realidade ali, mesmo. aquele choque de realidade. Ó, Nossa, pô, hoje não tem novidade, vou ter que andar mais 20 quilômetros. E aí na sua mochila tem um chocolate, falou, não, vou comer um chocolatinho aqui. é aquela coisa, eu mereço, né? Eu mereço um chocolatinho, pô. Mas o Então, problema é assim, que acaba. cara, eu tive alguns episódios assim, do que tinha de mais gostoso assim, na mochila. Às vezes era coisa para 3 dias, eu não chegava nem um dia e meio, eu já tinha comido tudo. Isso é um problema, isso eu tenho medo, sabia? Eu tô me preparando, porque assim, as trilhas de longo, nem chega a ser longo curso que eu fiz, Uhum. mas foram de cento e poucos quilômetros só. Passar, eu como muito também, eu tô levando uma panelinha lá de 750 ml. Tava quase pensando em levar uma panela de 2 litros pra mim. Assim, não dá, eu preciso comer muito. Cara, exatamente. E assim, a comida numa atividade dessa, ela não é só fisiológico, né, para você repor ali a sua Não, energia, as calorias e, né, ter uma recuperação. É uma coisa que te conforta também. sinceramente, às vezes é a única coisa boa do dia. Exatamente, às Assim, vezes acontece. Você fala, pô, não vejo a hora de chegar. E assim, na minha só pra cabeça, comer. eu ficava pensando assim, por que que eu tenho uma mochila? Ah, eu tenho um pedaço de queijo, ah, eu tenho um pouco de macarrão, ah, eu tenho isso. Eu falo, nossa, eu vou chegar lá, vou fazer um macarrão com queijo, eu vou colocar um pouquinho de não sei o quê, ah, eu tenho um pedacinho aqui de salame. Aí você Aí começa a depois que virar eu, chefe, né? Você aí começa a depois que misturar. eu, aí depois, aí depois que eu comer, ó, eu tenho um pedacinho de goiabada aqui com amendoim, ah, vou comer isso aqui também. Uma delícia, né? Você vê a melhor refeição da sua vida. Isso é uma das coisas que eu tava refletindo esses dias, porque a gente vai lendo, a gente vai. Pô, tô pesquisando sobre muita coisa. É o tipo 2 de diversão, que na hora não é tão bom, né? Na hora é Aham. meio. Né? Na hora não é tão legal assim, mas é legal de lembrar. Aí você começa a dar valor às pequenas coisas da vida, como comer bem, Nossa, por cara, exemplo. demais, demais. Pô, é muito satisfatório, assim, quando a gente chega, assim, cumpre aquele, né? Pô, hoje eu tenho 25 km, tem uma serra ali pra subir, e aí você sobe e tal, você chegou ali onde precisava chegar, monta a barraca, e aí você vai fazer comida, cara, é muito satisfatório. E assim, Nossa, pra quem, demais. pra quem, pra quem tá escutando a gente e não teve essa experiência, Não, não, experimenta isso, cara, não porque é muito experimenta. satisfatório, é muito satisfatório. Essa gente, pô, ah, não, pô, o cara vai comer, nem que você for comer um miojo, assim, cara. Vai Mas vai virar o ser melhor uma, miojo da sua vida. vai virar o melhor miojo, Melhor que repetição, né? você tá Tudo fica bom. arrebentado. Exatamente, cara. Então Nossa, fica, é muito fica tudo satisfatório. perfeito. É muito bom. Essas pequenas coisas da vida. Isso é uma das coisas. Dormir bem, tomar banho. Quando você encontra finalmente um chuveiro na casa de alguma pessoa para tomar um banho, vira uma hidromassagem. Nossa, cara, demais. É muito, muito bom. Tá. Eu sei que tá acabando o nosso tempo. Já extrapolou um pouquinho. Uhum, É, mas uma última pergunta para finalizar, tá bom? Que aí certo. a gente conversa depois, mas eu quero saber mais sobre a Transpiar, se a gente conversou mais sobre a vibe e tudo mais, depois eu quero perguntar sobre mais logística, assim, pra galera que tiver interesse de fazer, saber como é que foi as coisas e tudo mais. Uhum, Mas, é... para quem, ó, eu tenho uma pergunta capciosa, tá bom? certo. Pode ser? Pode. Pra quem que você não recomendaria Transpinhaço? Olha, pra quem não tá disposto a encarar um desafio que com certeza vai ter dificuldade, assim, de trajeto, sabe? Uhum. O trajeto não é fácil. Sim, não é O fácil. Wikiloc não resolve. Não, só o Wicklock não. Você precisa ter um jogo de cintura ali, uma experiência para saber, pô, eu vou contornar esse morro, eu vou por baixo, eu vou por cima. Levantar Tem drone. que ter isso. Se você não está disposto, né, a correr um certo risco, acho que a gente pode usar esse termo, não vá, não vá. Se a pessoa pensa que é algo como um caminho de Santiago, um caminho da fé, não é isso. É uma coisa mais selvagem, é uma coisa mais técnica, é um ambiente mais bruto, mais rústico. Então, se você não está disposto a encarar um desafio desse, não vá. Se você também não tem essa vivência ainda, né? Eu Uhum. Não é desaconselho para a ir. iniciantes. Não é para iniciantes. Legal. E tá, ainda tem um minutinho, você pode explicar uma coisa que eu achei muito, muito importante você ter mencionado em quase todos os vídeos que eu queria ressaltar aqui, era sobre a lei que você seguia rigorosamente todas as vezes de fechar o portão, a porteira. Por que que isso é Ex- importante?
Cara, exatamente. E assim, além da questão na prática, né? Você tem criação de animais, ali tem gado e cavalo e tudo, para eles não passarem de um lado para o outro. Porque quando eles passam, né, é bem difícil do pessoal ir atrás do animal, recolher. É uma coisa que é cultural. Eu passei em lugares que não tinha animal nenhum, mas tem uma plaquinha ali escrito na mão ali de qualquer jeito, até com erro de grafia ali, fecha a porteira. Então, assim, é a lei da roça. Passou, fecha. E é muito importante esse tipo de lei e cultura emergir junto com a cultura da trilha, porque acaba passando por várias propriedades privadas, não? Sim, até beirando, né? A gente passa por vários caminhos de servidão. O que é o caminho de servidão? Você tem um distrito aqui, onde a gente está. Aí o próximo distrito é daqui 15 quilômetros. Então você vai passar um trecho ali meio que entre serras, né? Vai pegar um descampado, tal, um trajeto ali que é factível de passar. Então ali é um caminho que foi usado há 100, 150 anos atrás, que os tropeiros passaram ali, que o pessoal passou de mula, e ainda o pessoal de hoje em dia, cara, 2026, O mesmo caminho. passa passa no animal ali, numa mula, para levar um mantimento, para levar alguma coisa para outro distrito. Então, assim, a gente tem que ter um máximo respeito Uau. e entender que, assim, o nosso Brasil, né, a nossa cultura, o que a gente carrega de valores, eles vêm desses lugares. Os valores raiz do Brasil não vêm do centro de São Paulo de hoje, não vem do centro de BH, não vem do Rio de Janeiro, não vem lá de Fortaleza, ele vem dos interiores, vem dos ribeirinhos, vem dos sertanejos, vem dos mineiros aí, das serras, dos gaúchos lá, dos Eu já ouvi pampas. dizer que todo mundo carrega um pouco, aqui no Brasil, todo mundo carrega um pouco de barro na sola do sapato. Com certeza, cara. E assim, é uma coisa que assim, a gente tem que respeitar demais e minha admiração por esse pessoal cresceu de uma maneira muito bonita, assim, porque, sabe, são lugares inóspitos. Eu passei em lugares inóspitos, você fala, pô, como é que esse pessoal vivia aqui, tipo, há 70 anos atrás? Que aí, tipo, não tinha energia, a água tá distante e, sabe, e o pessoal muito bruto, assim, bruto no sentido de desenrolado, sabe? Uhum, com certeza. E assim, E, não, por favor, finalize. só para finalizar, Uhum. a gente percebe, né, o quanto esse pessoal foi bruto e foi guerreiro. Numa época que não tinha informação, internet, É, a gente tá nem, tão né? acostumado com isso hoje em dia. Exatamente, nem televisão, cara. Se a gente pegar 30 anos atrás, mal e mal tinha televisão. Então, assim, o cara tinha que pegar a mula, o cara tinha que capinar ali, plantar a mandioca dele, plantar o feijão. Ah, vou comprar alguma coisa. O cara pegava a mula, 15 quilômetros, 20 quilômetros de mula, comprava, voltava. Tinha Então, que assim, saber para cara, onde tá indo, porque não tinha exa GPS. exatamente. Tinha que saber o caminho, e isso aí ia passando de geração em geração. Né? Então, assim, é um povo e são valores e culturas, são, pô, tem muito valor ali, né? Todas aquelas terras. Então, assim, no geral, a Transespinhaço é riquíssima, cara. De beleza natural, de natureza intocada, de cultura, de povo hospitaleiro e de história. Minas Gerais é um berço de história. Qualquer buraco de Minas Gerais tem uma história, por menor ou maior que seja. Todo lugar tem, né? A gente tem Você, o ciclo do ouro, o ciclo do café, o ciclo dos diamantes, da cana-de-açúcar, a época dos escravizados, enfim, é tanta coisa, cara, que está conectado, né, no período colonial, é, muita coisa. é muita coisa e pouco, ainda pouco descoberta, porque esses Sim, caminhos ainda estão nascendo. Ah, exatamente. você vai falar sobre isso no seu livro? Sim, sim, vou falar. Legal. É, bem, Enio está escrevendo um livro, né? E a gente está super ansioso para quando lançar também. Quer falar um pouquinho? Sim. Essa ideia do livro, ela não surgiu assim antes e nem quando eu comecei o trajeto, né? Acredito que, assim como outras pessoas que foram minhas inspirações assim para caminhar de longo curso e que sempre destacavam, né, que essa questão da gente caminhar em solitário, longos percursos, tudo isso é uma coisa que já vem lá de milênios atrás, as religiões de base, né, o cristianismo, o hinduísmo, o budismo, todas elas têm alguma coisa assim relacionada à peregrinação, você caminhar, né? Então, eu acredito e foi uma coisa na prática que eu vivenciei que aquilo ali te abre a mente para outras coisas que você não pensa no seu normal do dia a dia. E aí, mais ou menos com uma semana,
Aí eu, de tanta coisa que eu já estava vivendo ali nos primeiros dias, tanta coisa inusitada, histórias diferentes, encontro com pessoas ali nos distritos e outras coisas mais. Falei, pô, por que que eu não escrevo um livro, cara? Aí eu pensei, falei, pô, será que eu consigo escrever um livro? Assim, eu fiquei meio naquela, né? Será que eu nunca mexi com essas coisas? Li, li poucos livros, né? E aí eu pensei, aí veio na cabeça assim um pensamento bem específico assim, bem direto. Pô, se eu tô me propondo a caminhar 750 quilômetros sozinho, várias regiões aí selvagens e tudo, pô, se eu consigo fazer isso, eu consigo escrever um livro também ou outras coisas que eu queira encarar na vida. Aí eu falei, pô, eu vou escrever. E aí a partir dali eu fui enriquecendo o meu diário de bordo, né? Todo dia ali antes de dormir, quando eu já estava na barraca com tudo pronto, Você pegava o celular. escrevia, ah, no Não, celular. o celular, abrir o Tá. gravador de voz. Pô, até uma coisa assim pra você, cara. Hum, Se você fizer, isso é muito legal. Então, quando já tava tudo finalizado ali no dia, eu tô dentro da barraca, confortável assim pra dormir, ligo o gravador de voz e eu descrevia como é que foi o dia. Pô, eu já acordei assim, assim, pô, tava meio cansado. Ah, cara, que encontrei tal coisa, o tempo tava assim e tal. Ó, eu tive essa sensação aqui, pô, eu tive esse pensamento. Eu lembrei do meu pai já falecido há 10 anos. Eu tive várias lembranças com meu pai, assim, na minha fase de infância, enquanto eu tava caminhando, e isso, ainda bem legal. que eu consegui registrar nesses áudios, sabe? Porque, assim, às vezes, a nossa memória, né, ela não é ela não é máquina, assim, mas quando a gente tem registrado, depois a gente volta naquilo, pô, aquele dia eu lembrei do meu pai, pô, por causa disso, ah, aconteceu tal coisa. Então, assim, todo dia, né, eu criei meio que um compromisso, olhei uma rotina, de chegar no final do dia e gravar esse diário de bordo, assim, em áudio, sabe? Falando como é que foi aquele dia, porque a memória tá fresca, né, do que você viveu ali. Então, isso, cara, é valiosíssimo e é uma dica pra você, assim, e pra quem tá escutando a gente aqui também, se for fazer uma caminhada, às vezes, ah, pô, é 2, 3 dias, faça. Ah, é um dia só, faça. Você vai num lugar que você nunca foi na vida. Eu vou lá na Patagônia, vou fazer uma trilha que vai ter neve, vai ter não sei o quê, que é diferente do que você tá habituado. Grava, cara, pega um final do dia ali, fala como é que foi aquele dia, né? Vamos E é aproveitar essa muito, tecnologia que, pô, e é é muito muito mais fácil. rico do que só uma foto ou só o Sim, vídeo. É exatamente. porque, Até seu tom de voz, né? sim, Como você falou aquilo, enfim, é rico demais. Então, a partir desses registros, né? A partir dessa ideia, fala, pô, não, se eu tô me dispondo, eu tô conseguindo caminhar aí esse longo percurso, eu posso escrever um livro também. Eu comecei a enriquecer um pouco mais esses diários de bordo, né? Gravando ali em áudio. Então, assim, eu tenho uma boa base. Eu tenho todos os dias gravado ali de 15 a 30 minutos, depende do dia, né? O dia que tem mais coisas assim, diferentes e tal. Eu acabei falando escrevia um pouco também. mais. Não, escrever não. É Tudo em áudio. interessante. É Tudo um em áudio. jeito bem legal. Eu escrevo. Eu falo muito sozinho. Aham. Quando eu não escrevia, eu fazia áudio. Mas nunca. Obrigado. Nossa, foi uma ótima sugestão. Ótima, ótima. Não, E vou aí, seguir sua sugestão. ó, para quem é um pouco, para quem tem aí uns 35, 40 e vai lembrar aí do começo dos anos 90, tinha um programa na Rede Cultura, chamava Mundo da Lua, né? E aí lá tinha um personagem que chamava Lucas Silva e Silva. E aí os episódios eram, eram da imaginação dele. Então ele começava o episódio ali no quarto dele com um gravador. Ele começava a falar com o gravador, né? Aí ele falava que o diário de bordo de Lucas Silva e Silva, no mundo da lua, onde tudo pode acontecer. E aí quando começava o episódio, era como se fosse na fantasia dele, assim, no imaginário, né? Então, assim, eu gravando isso, eu lembrei, falei, porra, quando era criança eu assistia esse seriado assim tipo, na televisão e tal. Quem vai escutar a gente aqui tem pelo menos mais de 30 aí, às vezes pode lembrar, quem tem 40 vai lembrar com certeza. Que rico, que E experiência aí, rica. e aí cara, era o diário de bordo de Lucas Silva e Silva, que ele falava assim e depois ele começava a gravar, né, naquela fantasia dele. Aí eu lembrei disso, falei, cara, tô fazendo algo parecido. Mas assim, não é fantasioso, né, é o que eu vivi aqui. Então, É o se diário você de tiver essa bordo de oportunidade, Enio. se você tiver essa oportunidade, né, e conseguir colocar na tua rotina, cara, é muito bom, assim, para você depois, né, ouvir esses áudios, independente de algum tipo de mídia que você for criar ou for fazer algo com aquilo, mas assim, é um registro muito valioso
porque é fresco ali das emoções, dos sentimentos ali que você teve naquele momento, né? Então, assim, cara, eu fui muito franco, assim, eu fui muito transparente comigo mesmo nas emoções que eu tava sentindo, falando disso, assim, né? Falando nesses áudios e algumas coisas, alguns contatos que eu tive com o pessoal de casa ou algumas coisas da minha vida normal, vamos dizer assim, né? Uhum. Que foi legal ou que não foi legal. Alguém que me ligou, eu tive um amigo de infância que me mandou mensagem no Instagram, falou, pô, você lembra de mim? Pô, estudei com você, não sei o que legal o que você tá fazendo. E aí a gente trocou uma ideia, eu falei, porra, mano, acho que tinha uns 10 anos quando eu falava com esse cara, assim, nem lembrava mais dele, nem sabia que existia. Então, assim, Nossa, eu descrevi isso no áudio também, pô, né, falei com fulano, cara, então e muito rico. é muito Isso é rico. muito precioso. Não, fica aí a dica para todo mundo que estiver nos ouvindo e caminhando com a gente. Sim, E, nossa, até me emocionei aqui. Desculpa, fiquei imagina. meio sem palavras. Não, muito rico. Ah, tá. Posso fazer mais uma pergunta antes de Pode, finalizar? Estou fica à vontade. estendendo aqui bastante. Tranquilo, vamos lá. É uma pergunta, fica à vontade para responder ou não, Uhum. mas eu fiquei super curioso por que Bezerra da Silva lembrou seu pai? Certo. Eu ali como a criança ali dos anos 90, né? A família do meu pai, até para entender um outro contexto assim, a família do meu pai é família negra. Minha mãe é branca, meu pai é negro. Então Uhum, minha avó é negra, então assim, existe uma coisa cultural que vem desse povo negro, desse povo preto. E aí meu pai sempre gostou de samba e tudo. E quando eu era criança, assim, quando a gente ia jogar bola, aquelas manhãs de domingo, sabe? Aqueles momentos legais assim, pô, eu vou jogar uma bola, vou na quadra. Aí meu pai, pum, colocava o Bezerra da Silva, vai fazer um churrasquinho em casa, alguma coisa, vou fazer um almoço de domingo. Ele colocava ali o Zeca Pagodinho, o Bezerra da Silva. E eu, desde criança eu gostava, assim, porque o Bezerra da Silva, ele tem uma... É um samba mais animado, assim. Os temas são pesados, alguns deles, mas é meio engraçado. Então, pra gente que é criança, é um pouco mais atrativo, assim, né? uhum, E aí, cara, eu tive um momento assim, foi muito especial. Pô, agradeço até você ter lembrado disso. Aí eu encontrei esse pessoal, só vou contextualizar aqui. por favor. Eu, eu encontrei um pessoal que viaja assim, meio que alternativo, né? Se fosse há 20 anos atrás, iriam chamar eles de hips, né? Era uma mulher do Uruguai, com duas crianças, um gato e o companheiro dela argentino. E aí eu encontrei eles, com eles numa praça, num coreto, e ali eu já percebi, né? O pessoal com umas barracas, assim, com um pouco de artesanato. De longe a gente já percebe, né? A gente que tem mais vivência assim, de viagem, é o pessoal que, né, faz o artesanato, faz as coisas alternativas assim para fazer um dinheiro, para seguir viagem. E encostei ali, comecei a conversar com eles. Aí eles estavam com a cerveja ali e tal, tava um sol. Aí a gente conversando, aí ele falou, pô, eu ganhei uma caixa de som de um pessoal, né, no outro município que a gente estava aqui, eu posso colocar uma música? Não tem problema não? Eu falei, não, pô, tranquilo. Na hora que ele colocou, começou a tocar o Bezerra da Silva, assim, ó. Aí eu, nossa, já bateu aquela coisa, né? Como eu já tinha recordado do meu pai que é falecido já uns dias anteriores, aí veio aquela lembrança assim muito viva. E assim, não foi uma música aleatória. Eu perguntei pra ele e ele me mostrou. Ele tinha tipo uma playlist com umas 7 músicas. Ele falou, ó, pô, eu gosto porque eu consigo entender as coisas que ele fala. Assim, acho que eles não estão muito familiarizados com português, mas como ele fala mais devagar assim, e aí, cara, aí eu, nossa, na hora eu desabei assim, cara, eu chorei assim na hora porque não foi só uma mera coincidência, assim. Você pega o contexto. Eles estão, acho que no Brasil há 2 meses. A mulher uruguaia, duas crianças uruguaias, o cara argentino. Eles estão em Minas Gerais, no município já mais isolado. Se o cara fosse colocar um samba, ia tocar o Revelação, ia tocar o Mumuzinho, ia tocar o Tiaguinho, né, numa playlist normal. Aí o cara foi específico. Ele tinha uma lista com 7 a 10 músicas ali do Bezerra da Silva, E cara. Bezerra da Silva é bem específico. É bem específico. Hoje em dia ele não é tão popular assim, já foi, né? Nos anos Uhum. 80 e 90, beleza. Mas assim, cara, foi uma das experiências, assim, uma das coisas que eu vivi, assim, que é muito impactante. Porque quando a gente tá nesse flow da caminhada, da imersão, que você coloca o coração em tudo que você tá fazendo ali, cara, você fica suscetível a muita coisa. E graças a Deus, a grande maioria dessas coisas que você tá aberto, que você tá ali, né, transparente ali para tudo, foram coisas boas e essa foi uma delas. Então, assim, acho que foi um presente. Até a companheira desse rapaz, eles viram que eu fiquei emocionado tudo, aí falou, pô, por que você tá assim e tal? Aí eu falei, né,
consegui falar meio que um portunhol ali e tal, eles me entenderam, eu entendi eles. Aí eu falei do meu pai já era falecido, que eu escutava aquilo ali quando eu era criança, assim, era cultural, nossa família escutava isso, né, Bezerra da Silva, Zeca Pagodinho, tudo. Aí ela pegou e me deu a mão assim, aí ela falou assim, ó, o seu pai tá olhando pela gente, né, tal, ele tá feliz, né, com as coisas que você tá fazendo, e eu fiquei muito, assim, tocado com isso. Foi uma coisa que, sabe, me deixou muito sensibilizado, assim, foi uma alegria, assim, foi nostálgico, né? Bate aquela coisa, né? Que, pô, meu pai já não tá mais nesse plano aqui, mas foi uma lembrança, assim, muito boa, cara. Uma nostalgia, assim, muito legal e de uma forma que veio muito inusitada. Se eu fosse na casa de alguém que tá ali fazendo um churrasco, tocando um samba, começa a tocar, beleza. Mas no meio de uma praça, do pessoal que tá dentro de uma barraca ali, vivendo de artesanato, cara, é muito aleatório, assim, pô, e foi muito legal, muito Acho valioso. que as melhores experiências são inusitadas. Cara, Acho que foi é isso que muito. torna ser as melhores Cara, experiências. isso muito. Cara, agora agradeço demais, Gustavo, de você ter citado isso, assim. Foi uma coisa muito valiosa, assim, pra mim. E não é uma aleatoriedade. Eu acredito muito, assim. Eu tive várias vivências, né? Nessa caminhada da Transespinhaço, que eu falo assim de uma maneira mais lúdica para as pessoas quando eu converso disso. É meio que um portal vai se abrindo, assim, pra gente. Quando a gente tá na caminhada, assim, quando a gente tá muito conectado com tudo que a gente está fazendo, sabe? E tá realmente de corpo e alma naquilo que você está fazendo, a vida vai te colocando coisas, ela te coloca lições, ela te coloca pessoas que vão te ajudar em alguma coisa ali, que você, pô, eu vou chegar no lugar, pô, não vai ter nada, na hora que você chega lá vai ter. Então, é uma coisa assim que eu deixo aqui de relato, mas de tudo que for fazer assim, cara, de fazer com bom coração, de fazer de peito aberto, assim, para viver as experiências, sabe? Porque a vida tem isso pra gente. E aí eu vou fazer um paralelo aqui muito direto. Na cidade, na nossa rotina urbana, tem tanto ruído que essas coisas acontecem, mas a gente nem percebe. Então, quando a É gente está na verdade. natureza, quando a gente está na natureza, quando a gente está nesse tipo de atividade, os nossos sentidos eles estão mais apurados, a gente tem menos ruído, a gente está mais conectado com as energias. Assim, eu nem sei dessas paradas, cara, eu nem sei dessa coisa teórica, mas eu vivi muito isso na prática. Assim, quando a gente está conectado com tudo que a gente está fazendo ali, com aquele ambiente, as coisas vão acontecendo meio que parece que um quebra-cabeça assim que vai juntando um pedacinho daqui, um pedacinho dali, as coisas vão dando incrivelmente certas assim. Então, sabe, é uma coisa que eu deixo para você, para quem escutar a gente, para quem escutar esse bate-papo, essa conversa, é se jogar assim, é se Concordo. jogar e se permitir viver as coisas e o fluxo das coisas também, porque quando a gente joga uma intenção, uma energia muito boa, que foi quando eu comecei, a vida vai dando as voltas dela ali, vai encaixando coisas boas para você seguir em frente. Então, cara, isso é especial demais. Nossa, que lindo. Eu concordo. Muito, muito bonito. Obrigado por ter compartilhado. Imagina, eu agradeço também. É, bem, vamos chegando ao fim. Quer agradecer a alguém? Quer mencionar alguém? Mandar um beijo, um abraço? Quero, quero citar três pessoas aqui. Novamente o Luiz Aragão, que esse cara já desbravou vários caminhos aqui que ninguém tinha passado antes. É um cara que se jogou aí em vários percursos que estava só planejado assim no papel e ele foi lá viver aquilo, enfim, em prol das trilhas de longo curso no Brasil. Então é um cara que tem que sempre ser citado, Luiz Aragão. Jeff Santos, nosso mineiro aí das trilhas de longo curso, eu li os livros dele também, que me inspirou demais. E, e todas as pessoas assim que fazem trilhas, cara, todo mundo que algum dia na vida ou tá fazendo ou já fez, que colocou uma mochila, uma bota e foi viver alguma experiência legal, todos vocês são importantes e né, tudo que se dispôs assim a fazer pô, é valioso demais. Todo mundo que faz trilha, que quer fazer, que se interessa por isso, um abraço estendido aí a todos esses. Ótimo, ótimo. Bem, ficamos por aqui e mais uma caminhada. Desculpa, eu fiquei emocionado aqui. É, é isso, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Valeu, obrigado.